Eu sou Laura Maria Leite Moreira, estudante no curso de Engenharia Agrícola na Universidade Federal de Lavras e bolsista no programa PIBIC-UFLA. Hoje irei apresentar o pitch do projeto de iniciação científica com o tema Dinâmica da Radiação Solar e Temperatura em plantas de café arábica não irrigado e irrigado por sistema de gotejamento e de pivô central. Estudos envolvendo a agrometeorologia e a cultura do café, principalmente no sentido do entendimento das interações existentes entre a cultura e as condições meteorológicas, são fundamentais para a melhoria do sistema de produção. O uso da irrigação ele pode ser considerado como a principal forma de fornecer condições hídricas adequadas para as plantas, e os fatores agrometeorológicos são importantes elementos de interesse agrícola, visto que afetam diretamente o processo metabólico das plantas. O objetivo deste trabalho consistiu em avaliar a dinâmica da radiação solar e temperatura em plantas de café arábica em diferentes ambientes de produção. Este estudo foi desenvolvido na fazenda Santa Terezinha, localizada em Campo do Meio, onde o método consistiu na avaliação de 4 diferentes ambientes, sendo eles o primeiro irrigação por gotejamento na cultivar catuai vermelho numa área de 9 hectares, o segundo, uma irrigação por gotejamento, cultivar topázio numa área de 6,8 hectares, o terceiro, irrigação por pivô central, cultivar mundo novacaia, área irrigada de 15,17 hectares, e o quarto ambiente sem irrigação, com a cultivar mundo novacaia. Foram coletados 3 posições de dados em cada planta. Primeiro foi o próximo ao caule, segundo saia das plantas e o terceiro nas entrelinhas. Os parâmetros analisados foram a interceptação da radiação solar e a temperatura do ar. Perante o gráfico 1, é possível observar a dinâmica da interceptação da radiação solar nos diferentes ambientes. No ambiente 3, ele possui a maior interceptação da radiação solar. Já os valores reduzidos de interceptação se explicam devido à recente poda das plantas. De acordo com o gráfico 2, para a variável temperatura do ar, é possível observar um crescimento linear da temperatura conforme o distanciamento do caule das plantas, devido ao menor sombreamento e, consequentemente, maior radiação não interceptada pelas plantas. E por meio do gráfico 3, avaliando a dinâmica da variável altura de plantas de café, é possível observar que não houve nenhuma diferença significativa entre os sistemas de produção. Entretanto, o ambiente 3 avaliado na face sul, ele obteve maior valor médio de altura, enquanto o ambiente 1 avaliado na face sul, ele obteve menor valor médio de altura. Com isso, conclui-se que as plantas de café cultivadas em sistema irrigado obtiveram maior interceptação solar comparado aos demais. Para a variável temperatura, os dados obtidos indicam que na entrelinha e na saia das plantas de café, os valores são maiores se comparados à temperatura dentro e fora do ambiente. Na área irrigada via pivô central, a temperatura foi consideravelmente menor em relação ao cultivo em sequeiro e em irrigação por gotejamento, e para a variável altura de plantas não houve diferença significativa entre os sistemas de produção. Muito obrigada pela atenção.